atividade escolar. Então, com vocês, as turmas de escolaridade da professora Andréia e da professora Sônia com teatro. Nós vamos apresentar a Andréia. Ela vai estrear na passarela, tá, gente? Bom dia a todos. O nosso trabalho, ele visa um levantamento histórico sobre a cultura afro-brasileira no Brasil e na África. Nós assistimos alguns vídeos, fizemos alguns trabalhos em casa e na sala de aula, fizemos pesquisas e os alunos, nós resolvemos fazer um pouco assim, da vestimenta, do teatro, da música, da dança, que representa esse povo e que está no meio de nós, na nossa cultura também. Né? Porque existe geração de raças hoje. Não existe somente italiano, né? Não existe somente negros, então existe uma miscigenação de raças. Desde a época mais antiga que o tráfico negreiro do povo africano. Ela tem desde os primórdios da história, quando os povos vencidos pelas mamadas eram escravizados por seus conquistadores, recém o povo hebreu. Muitas civilizações dependeram do trabalho escravo para serviços rudimentares e pesados, como a Grécia, a Roma e uma delas, pois na Grécia e na Roma existia um grande número de escravos. No Brasil, a escravidão realiza com a produção do açúcar. Na primeira metade do século XVI, os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias da África. De suas colônias da África, para utilizá-los na mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, principalmente na região do Nordeste. Os comerciantes portugueses vendiam os negros africanos no Brasil. Os mais robustos eram vendidos por preços maiores, os velhos por preços menores, mas eles tinham preferência pelas crianças, porque as crianças ainda não, eles podiam educá-las para serem escravas. Então, o preço delas se comparava ao preço de um adulto. E como eles dormiam? Vamos falar um pouco sobre os costumes daquela época quando os negros eram escravos. Eles dormiam nas senzalas. A alimentação deles eram péssimas, né? Eram sobras que eram levadas a eles, então a sua alimentação era muito pobre. Seus vestimentos eram trapos e dormiam nas senzalas, amarrados, acorrentados para evitar fugas. Eram castigados cruelmente e o principal castigo era o açoite. Não podiam praticar sua religião, mas mesmo assim continuaram praticando sua religião escondido. E por isso que nós temos a nossa cultura hoje. Então, devemos a todos eles o nosso respeito e a nossa consideração por toda essa cultura vasta que eles nos trouxeram também. E que faz parte da nossa sociedade e que faz parte da nossa cultura. Para começar os nossos trabalhos de hoje,
nós vamos dar início com um desfile de moda afro. Mas não é o desfile de moda afro dos negros dos escravos. É um desfile de moda afro das pessoas negras, as roupas que elas utilizam. Então, nós associamos o nosso trabalho à teoria e prática. E nós estaremos demonstrando um pouquinho delas para vocês. Então, nós vamos iniciar com o nosso desfile de roupas afro. Pode começar. Aí você vai... Então, primeiro nós vamos iniciar com o aluno Vitor Raposo, na passarela palmas. Vem junto com a professora Sônia. Olha o cabelo, que charme. Ai, que lindo. Agradece. Lindo. Aê! Agora a Rayane. Olha o charme. Olha o charme dos cabelos. Lindo!
E ainda nós temos Gustavo. Uma salva de palmas aos nossos artistas. Fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado. Do negro no período da escravidão, né? E essa história ela retrata bem essa questão do negro, como que era tratado o negro neste período e até mesmo até a sua libertação. Então, e daremos início agora ao teatro O Amigo do Rei. Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma fazenda, existiam muitos escravos que trabalhavam nos cafezais e nas canas de açúcar. Então, nesta fazenda, tinha duas pessoas muito importantes. Era uma negra chamada Nazaré, que era escrava da casa. Cuidava de todos os afazeres da casa e também cuidava de tudo que a mulher do senhor feudal lhe ordenava. Então, num dia de uma manhã muito chuvosa, nasceram-se duas crianças nessa fazenda. Uma criança branca, filha da senhora feudal, um menino chamado Ioiô. E também nasceu o filho de Nazaré, um menino negro, escravo, porém filho de Nazaré, a doméstica da casa, a escrava da casa. E então a negra Nazaré continuou, era a ama de leite dos dois meninos. Cuidava das duas crianças e de todos os serviços da casa grande. E as duas crianças foram crescendo juntas. Brincavam. Entre os dois. E as duas crianças passaram muito tempo e cresceram. E foram crescendo juntas e viraram meninos. Meninos e amigos. Tá bom. Os dois brincavam juntos. Os dois brincavam muito juntos. Faziam muitas malandragens. Faziam coisas erradas e coisas certas, como toda criança faz. Porém, em alguns momentos também brigavam. E quando brigavam, sempre Ioiô tinha razão. E Matias sempre não se importava mais com isso. Espera aí, Rodrigo, espera aí. Então não se importava mais com isso. Porém, certo dia, todas as vezes, o Matias falava para o seu amigo Ioiô: que iria ser rei, porque o seu povo que moravam na senzala dizia: você é filho do rei. E Ioiô dava risada e dizia: não, acredito. Mas Matias continuava a dizer: então, certo dia, os dois
fizeram uma grande malandragem. Sei lá eu o que foi que aconteceu. Mas o seu pai, o pai de Ioiô, o senhor feudal, ficou muito nervoso. E chegou com o chicote de açoite dos negros e açoitou os dois. Então, Ioiô ficou muito furioso e com muita raiva do seu pai. E disse ao menino Matias: então, Ioiô chama Matias para fugir para o povo dele. E Matias concorda com o pedido do amigo. Então, Matias pergunta a Ioiô: vamos pela floresta? Você não tem medo? E Ioiô responde: não. Então os dois caminharam por entre as florestas. Em cada parada, Ioiô entendia tudo que o seu povo estava marcado entre as florestas. Porém, Ioiô não sabia de nada disso, somente Matias, porque tinha sangue e os ensinamentos da sua mãe Nazaré. Andaram, dormiam encolhidinhos durante as noites, comiam dos frutos da floresta neste período. E passaram-se então muitos dias essa caminhada. Até que então apareceram um monte de negros, de repente saindo do meio da floresta, todos diferentes, livres, fortes e maravilhosos. Ioiô ficou com muito medo na hora. Ioiô ficou com muito medo na hora. Ioiô ficou com muito medo, mas Matias logo o acalmou. São meus irmãos de sangue. Então Ioiô se acalmou. E quando eles viram o Matias, logo o saudaram como rei. Salve o rei! Então eles gritavam: salve o rei, Sarabatá, Sarabatá. Que significava: é o rei, salve o rei, o nosso rei chegou. Então todo o povo ficou maravilhado e muito feliz, pois então eles encontraram um quilombo que estava no meio da floresta, com pessoas, com negros fugitivos, pessoas que eram também, né, eram ladrões, muitas vezes também que estavam fugidos, que se afogueavam junto com os negros na floresta. Mas a maior parte deles eram negros fugitivos dos quilombos. Então Ioiô e Matias ficaram lá por muito tempo. Mas foi passando o tempo. E Ioiô começou a ficar muito triste, cada dia mais triste. E o seu amigo Matias perguntou: perguntou se o Matias, o Ioiô, queria voltar para sua casa. Então Ioiô respondeu: sim. Então Matias pegou, chamou o seu povo e disse: leve então o meu amigo até próximo à sua fazenda, e de lá seguirá para a sua casa grande. Então eles pegaram o Ioiô e levaram então até próximo. Mas antes disso, tiveram uma grande despedida, no qual
Brenda, vem mais um pouquinho. No qual juraram amizade para sempre. E lutaremos Passaram-se então, o Ioiô foi levado de volta à Casa Grande. Ioiô foi levado então para a Casa Grande. Quando se aproximaram da fazenda, deixaram próximo que ele avistasse a casa para não se perder e voltaram de volta para o quilombo. O tempo passou, muitas lutas foram feitas nesse período. Porém, somente no final do século XIX teve a libertação dos escravos com a Lei Áurea. E os dois, a partir de muito tempo, o Matias continuou sendo o rei dos escravos, pois o seu pai era rei na sua terra. E ele continuou sendo rei e lutou muito para conseguir a libertação dos escravos. E juntamente Ioiô, que foi crescendo cada vez mais e lutando também para a libertação deste povo. E a partir daí, após muitos anos, eles se encontraram, porém se encontraram livres de toda a escravidão. E abraçaram-se e voltaram a continuaram sendo amigos para sempre. E assim termina a nossa história. Palmares foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre formada por escravos fugitivos dos engenhos, índios e brancos pobres expulsos das fazendas. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. O dia tem um significado especial para os negros brasileiros que reverenciam Zumbi como um herói que lutou pela liberdade. Zumbi continua sendo símbolo de luta e denúncia da discriminação racial na busca de uma sociedade mais justa, fraterna e sem preconceitos. Com vocês, então, interpretando a música Negro Zumbi com os nossos artistas de hoje. Zumbi o campo recuou, no quilombo dos Palmares, todo pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Gritos de dor e de fé, corretos estavam na nossa história. Luta pela axé, pela garra, pela glória. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso um tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Quem te faz homenagem é a boca da cultura da
sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Mandela. Da cultura da raça sambanda é sentinela. Subiu, recuou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um dito de dor e de fé ficou registrado na nossa história. Pela luta, pela fé, pela garra, pela dor. Quem te faz homenagem é a banda da cultura da princesa Sambanda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda da cultura da princesa Sambanda é sentinela. Contra a força inimiga, a defesa da família. Lá na serra da barriga, permanente uma vigília. Foi preciso combater pela identificação. Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Anda a pluma dela, agradeço daqui. E para quem não sabe, o meu nome é Leci. Salve meu pai, eu do Tatacori. Dançam com eles, geralmente tem uma latinha na perna para fazer todo o barulho e o gingado quando estão dançando. Dançam juntos, dançam sozinhos em uma roda, parecendo uma roda de capoeira. Com vocês, então, nós vamos colocar os alunos para nos despedirmos com a dança Macururu. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem nos prestigiado o nosso teatro, as nossas apresentações e a cada um que de uma forma ou de outra nos ajudaram, dando maior incentivo, nos ajudaram trazendo as coisas, ajudaram a nos arrumar, fizeram tudo para...
especial, a Andréia e a professora Sônia, a Rayane, Rodrigo, o Emily, o Vitor, o Gustavo, o Enzo, o outro Vitor, a Brenda, o Kaique, né? O Renan que não veio, a Gabriela que não veio, né? Então a todos que participaram e ajudaram, tá bom? Então o nosso muito obrigado e mais uma vez uma